À noite, algumas estradas do interior do nosso país são verdadeiros labirintos ao ar livre, o que faz com que motoristas que não são da região se percam e até entrem em desespero. Essa foi a minha situação em 2013, quando me perdi e presenciei algo que, se estivesse sozinho, não faço ideia do que poderia ter acontecido, pois acharia que estava enlouquecendo. Meu nome é Clodoaldo Rodrigues, moro em Itabaiana, Sergipe, mas o incidente ocorreu bem longe daqui, no Maranhão, na zona rural de uma cidade chamada Santa Luzia. Na ocasião, eu havia saído de Barreiras, na Bahia, com um caminhão carregado para fazer uma entrega em uma fazenda na região. Como a viagem era longa, saímos de Barreiras ainda de madrugada, numa quinta-feira para sexta-feira. Meu ajudante também sabia dirigir, então revezávamos ao volante em viagens mais longas. Dirigimos sem parar, apenas fazendo uma pausa para almoçar quando já estava escurecendo. Paramos novamente para comer e tomar um banho antes de chegar à cidade, por volta da meia-noite. Finalmente, chegamos a Santa Luzia. Foi nesse momento que cometi o erro que ainda me arrependo até hoje. Eu poderia ter parado em um posto de combustível e esperado o dia amanhecer, ou até mesmo terminar a viagem no dia seguinte. Não era a primeira vez que eu fazia uma entrega nessa fazenda, pois já havia feito o mesmo trajeto alguns meses antes. A diferença é que daquela vez a entrega foi feita durante o dia e o carro da fazenda me esperou em Santa Luzia, seguindo. Mas, dessa segunda vez, me arrisquei, pois queria chegar à fazenda quando amanhecesse para descarregar a carga o mais rápido possível. Seguimos pela estrada e, imaginem só, era um verdadeiro sofrimento. Estava cheia de buracos, estreita e com várias bifurcações ao longo do caminho. Avistávamos alguns sítios, mas acabei me perdendo ao entrar em uma estrada onde não havia nenhuma casa. Essa estrada era ainda pior que a anterior. Meu ajudante começou a reclamar, e com razão. Naquele momento, achei melhor estacionar o caminhão ao lado da estrada e esperar a noite terminar. Fiquei na boleia do caminhão enquanto descia para fumar um cigarro. Enquanto fumava, decidi caminhar um pouco para esticar as pernas, afastando-me do caminhão. Depois de um tempo, percebi à minha direita uma antiga porteira, na verdade, apenas 3 tábuas horizontais passando por um buraco no mourão, que servia apenas para impedir a entrada de animais maiores. Um pouco acima, notei uma pequena casa, embora estivesse totalmente escura. Mesmo assim, bati palmas, mas ninguém respondeu, nem mesmo um cachorro latiu. Acendi a lanterna do celular, passei pelas tábuas e caminhei em direção àquela casa velha. Era uma construção antiga, com telhado baixo, uma porta que dividia em 2 partes, superior e inferior, e uma pequena varanda na frente. Aparentemente, a casa estava abandonada. Dei a volta e nos fundos havia um galpão antigo feito de madeira, mas não havia sinal de moradores. Como não vi ninguém por lá, comecei a me afastar. Porém, quando estava perto da porteira, senti que algo estava atrás de mim. Rapidamente me virei e percebi que uma luz fraca e avermelhada saía de dentro da casa. Fiquei assustado no momento, mas depois pensei que poderiam ser os moradores que me ouviram chamando e, por algum motivo, preferiram ficar em silêncio. Parei e comecei a bater palmas novamente. Foi então que percebi que a luz se movia dentro da casa, mas de forma rápida. Aquilo começou a me assustar. Após alguns segundos, parecia que uma fumaça misturada com brasas saía do espaço entre as 2 partes da porta. Aos poucos, aquilo tomou a forma de um homem, mas com a cabeça bem grande, redonda. Tinha pernas, mas não tocava o chão, flutuando no ar. Em seguida, começou a crescer, como se fosse um fogo avermelhado, e tomou conta de tudo. Naquele momento, só consegui gritar: "Valei-me, Nossa Senhor Jesus Cristo!" Joguei o cigarro no chão e corri o máximo que pude. Porém, após cerca de 10 metros, meus pulmões não aguentaram e comecei a perder o fôlego. Puxei o ar com força e olhei para trás. Aquela coisa ainda estava na estrada, em frente à casa velha. Caminhei lentamente. Antes de chegar, meu ajudante acendeu a luz do caminhão e veio na minha direção. Ele abriu a porta e,
quando entrei, a coisa se aproximou de nós. Meu ajudante começou a rezar, e eu não conseguia falar nada, apenas tremia e suava frio. A criatura ficou parada, indo de um lado para o outro na estrada, enquanto meu ajudante ficou petrificado, segurando o volante, mas incapaz de se mover. Aquela coisa se aproximou do caminhão, e foi a coisa mais estranha que já presenciei em minha vida. Havia uma claridade no meio, com uma sombra negra que parecia uma pessoa, mas maior e completamente diferente. Aquela criatura não tinha cheiro e não fazia nenhum barulho, mas mesmo assim, eu sentia medo profundo. Após alguns minutos, a criatura voltou para onde veio e desapareceu. Pouco a pouco, minhas forças foram voltando, e quando consegui me recuperar, saí daquele lugar e parei mais adiante, esperando o amanhecer. Quando o sol nasceu, acordei com a luz e logo depois passou um senhor montado em um animal. Perguntei a ele como chegar à fazenda Santo Antônio, e ele me indicou que era só seguir em frente e virar na primeira direita. Minutos depois, finalmente cheguei à fazenda, onde homens vieram descarregar o caminhão. Comentei com eles sobre a aparição assustadora da noite anterior, e eles riram, mas acreditaram em mim. Um dos homens disse que já tinha se deparado com aquela coisa, quando passou em frente à casa montado em um animal. Por esse motivo, a casa estava abandonada, pois ninguém queria viver assombrado por algo tão terrível. Eles me disseram que aquilo não tinha nome, era apenas chamado de visagem. Fiquei com eles até a hora do almoço e, em seguida, retornei para Barreiras. Graças a Deus, saí vivo dessa experiência e, a partir desse dia, evito viajar à noite por estradas rurais desertas, especialmente aquelas tão desconhecidas como aquela onde presenciei a assombração.